Olá galera do canal, estamos aqui na cidade de Valença, num bairro chamado Pentanha. Dá uma olhada aí como é que é aqui. A nossa proposta hoje é fazer uma avaliação da Estrada Real. Como um todo, eu fiz ela Caminho dos Diamantes e Caminho Velho, emendei um no outro, né? Então a intenção é avaliar como é que foi a minha viagem, né? Antes de começar a falar sobre isso, vamos falar um pouquinho dessa palavra que se usa muito aí no YouTube, que é influenciador, né? Essa palavra tem um significado bem forte, né? Influenciar. Eu não me classifico como influenciador, nem gostaria que me vissem como. Mesmo porque eu não tento influenciar ninguém. A minha intenção aqui é só compartilhar um pouco da experiência que tenho no uso da bicicleta, algumas informações, e segundo essas informações, se é bom para você ou não, é você que vai avaliar. Então, em momento nenhum eu quero dizer que deve ser feito dessa forma, né? Simplesmente eu coloco a forma como eu faço. E se não funciona, eu também falo algumas coisas aqui no canal, mas tem funcionado de uma forma bacana para mim, tá bom? Então, não é nunca a minha intenção tentar influenciar, convencer ninguém de fazer isso ou aquilo. A intenção mesmo é só compartilhar, beleza? Então vamos lá. Para começar, assim, as informações que eu vou passar, mesmo nos vídeos, né, da viagem que acabou agora, né? Como eu falei, eu fiz o Caminho dos Diamantes, depois o Caminho Velho, depois eu voltei para casa pedalando, né? Que fique bem claro que essas dicas são para as pessoas que vão fazer o caminho de bicicleta e com carga, né? Ou seja, levando o que você precisa para sua viagem, né? Que é diferente de uma pessoa que faz o caminho com um carro de apoio, por exemplo, né? Em que leva tudo do ciclista. O ciclista só leva a parte de hidratação e alguma comida. E muito cuidado também com alguns vídeos que estão aí, não só na Estrada Real, mas em qualquer outro caminho, né? Em que a bicicleta não é nem bicicleta, né? É um ciclomotor elétrico, porque bicicleta elétrica não existe, né? Porque para existir bicicleta elétrica teria que mudar a definição de bicicleta. Porque a definição de bicicleta, de ciclo, né? É um ciclo de propulsão humana. Então, se você bota qualquer coisa que ajude a você produzir movimento no transporte, esse transporte deixa de ser bicicleta, né? Já que é um veículo de propulsão humana. Só isso a definição. Então, se tem um motor, seja ele qual for, a combustão ou elétrico, ele deixa de ser esse tipo de transporte. Então, o nome correto seria ciclomotor elétrico, né? Que o que nos diferencia de uma moto exatamente é um motor, né? Então, muito cuidado com isso. Então, tem gente aí falando algumas coisas em alguns vídeos, não querendo criticar, mas só a nível de esclarecer. Muito cuidado quando você tiver referência, porque a pessoa às vezes faz um caminho com um ciclomotor elétrico e dá umas referências que, se você for pedalar, vai ser diferente, porque o cara fala assim: nossa, essa subida é fácil, dá para ir, mas com uma bicicleta com auxílio de um motor é diferente de você fazer a força sozinho, né? Ou seja, só o seu corpo. É só essa dica que, sim, preste atenção na hora que vocês forem assistir um vídeo e pegar referências para vocês, para fazer o caminho, né? Algumas ideias, de saber essa pessoa, né? E muitas das vezes, alguns vídeos, a pessoa nem fala que está com um ciclomotor elétrico, né? Você descobre se você olhar, né? Eu acho isso bem complicado, né? Porque eles podem dar uma referência, você achar alguma coisa e chegar na hora é outra. E realmente é muito diferente, tá? Esses dois tipos de transporte.
a bicicleta de um ciclomotor elétrico. Nesse caminho tem vários tipos de pavimentação, certo? É claro que uma grande parte dele é em terra, né? Barro. E aí o barro ele pode ter várias formas, né? Que pode ser o barro batido, o barro fino, solto, o barro com pedra. É bem diversificado, ondulado, né? E tem os pisos tem trechos de asfalto e tem trechos de pedra. Esses trechos de pedra são difíceis de pedalar, né? Por causa da trepidação constante, forte. E dependendo de como você passar por lá, se tiver molhado, isso também muda muito, né? Então muito cuidado com esses trechos de pedra, certo? É a pedra assim, diferente do paralelepípedo, né? Que tem um formato, né? Vamos dizer, mais regular. Essas pedras são pedras mesmo, né? Aquelas pedras em que ele fazia os pavimentos antigamente. Então cuidado com essa parte. Falando ainda do piso, né? A parte foi bem comum, né? Eu não sei se em certas partes do ano isso possa mudar, tipo com chuva ou se passa uma máquina, né? Mas os trechos de terra é muito, muito comum você pegar aquelas ondulações que eles chamam de costela de vaca, né? São ondinhas no barro, a seguida assim, que a bicicleta quica muito, né? E isso, pelo menos na época em que eu passei, nossa, foi constante a viagem inteira, né? Peguei muito tempo com isso e é ruim, não dá para desenvolver a velocidade, né? Exatamente por causa da carga também, né? A bicicleta um pouquinho mais pesada, com essas ondulações fica bem desconfortável pedalar, né? E muitas das vezes não dava para desenvolver um pouquinho mais, né? Por causa desse tipo de terreno. No site do Instituto da Estrada Real, né, ele tem umas informações interessantes que te ajudam bastante. E umas que eu não sei, eu acho que deveria ter sido tirada do site, já que no site mesmo indica, né, que o caminho da Estrada Real ele pode ser feito a pé, ele pode ser feito de carro, de moto, de bicicleta, a cavalo, né? Então eles classificam as inclinações, né, como leve, média, forte, né? E é bem difícil. Para quem é leve, né? Para quem está caminhando é porque é diferente, né? Para quem está de carro, para quem está de moto, de bike, é bem diferente. E tinha uns trechos em que ele classificava. É muito difícil classificar assim, né? Porque depende para quem como vai fazer. Mesmo que seja para as pessoas que vão fazer de bicicleta, por exemplo, né? Se você está com carga, uma determinada inclinação é uma coisa. Aquela mesma inclinação para quem está com a bicicleta vazia é diferente, vai responder diferente, né? Então eu acho complicado classificar as inclinações assim, né? Já que você pode fazer o caminho de várias formas. Eu peguei inclinações que o site classificava como média, que, meu senhor, era forte pra caceta, sabe? Muito inclinada, difícil de subir, e classificava como média. Então, assim, esse tipo de classificação do site, eu não sei se é muito positivo, não, tá? Cuidado com isso, que vocês podem esperar uma coisa e ser bem outra, beleza? Eu fiz a viagem, eu fiz escolhas, né? Essa viagem você pode fazer várias escolhas, então não é essa forma em que eu fiz que significa que é o certo, a melhor forma de fazer. Não, eu escolhi a forma de fazer a Estrada Real. Como eu queria fazer a Estrada Real, né? Então eu vi como é que ela funcionava, como é que ela, qual era o perfil dela, como é que ela era, e eu fiz escolhas, como por exemplo, eu já saí de casa sabendo que assim, eu não ia fazer nenhuma trilha. Trilha é aquela parte em que você só passa andando ou de bicicleta, por exemplo, não passa carro, né? Em algumas nem a moto passa.
né? Em algumas até a bike não passa, mas eles indicam que passa, você tem que carregar a bike. Então assim, isso é uma postura minha também. O lugar que eu não consiga pedalar, porque o lugar impossibilita de você pedalar, eu não classifico que seja para passar de bicicleta, certo? Mas isso é uma definição minha. Então eu já saí de casa que eu não ia fazer nenhuma trilha. Então qualquer caminho que indicasse trilha, né, eu abandonava e ia para o outro caminho, ou pela estrada de terra comum, né, ou em alguns casos que indicação passava por asfalto, né? Então eu saía e desviava da trilha, né? Então isso foi uma opção minha, né? A principal argumento meu foi que assim, a trilha ela pode mudar muito assim rapidamente, né? Dependendo do que aconteceu nela, tipo uma chuva, né? Pode mudar a trilha drasticamente, né? Ela tá num dia de um jeito e tá no outro dia completamente diferente, né? Então assim, eu não queria ser surpreendido e assim, de não saber como ela tava. A trilha também pode fechar de repente por falta de uso ou de manutenção, né? Então eu fiz esse tipo de escolha, né? Nada impeça que você vai lá e passe também pela trilha, tá? Então foi escolha minha, beleza? Bem, aí o caminho foi desenvolvendo, né? Eu fui seguindo dia após dia, me sentindo bem, apesar de esforço ser bastante forte, principalmente o trecho de Diamantino Ouro Preto, a altimetria ali realmente castiga, tá? Você pode acompanhar alguns outros vídeos aí de outras pessoas que fizeram esse trecho de Diamantino Ouro Preto. Muitos até não dão continuidade ao caminho ou fazem um outro tipo de opção para avançar nele, porque ele é muito cruel, sabe? As inclinações são bem severas, bem severas. E o acúmulo de altimetria entre Diamantino e Ouro Preto é muito grande, muito grande. Não é para qualquer um não, né? Fica pesado. Então, independente do caminho, né? Eu recomendo assim, avalie a altimetria do trecho que você quer fazer, né? É mais recomendado você fazer um trecho curto com uma altimetria muito grande, né? Porque você vai demorar mais tempo. Tem gente que quer ganhar quilometragem, né? Grandes distâncias, mas esquece de ver a altimetria, né? E aí pena, sofre e muitas das vezes até não consegue completar. Ou se completa, compromete o dia seguinte, né? Porque força tanto o corpo e o equipamento que compromete até a viagem. Então, muito cuidado nessa parte, tá? Da altimetria. Não que depois de Ouro Preto em diante, o caminho velho, né? O início também é bem pesado e tem alguns trechos pesados, mas aí já fica mais irregular, né? Irregular no sentido assim, você pega um trecho forte, mas no entanto depois você pega um trecho mais suave, em que você consegue desenvolver bem, descansar, depois vem outro, né? Fica mais espaçado, né? Já o que não acontece entre Diamantina e Ouro Preto. No site também da Estrada Real, eles indicam alguns dias como bem preocupante a quantidade de poeira, né? Eu tive um dia, né? Não que esteja errado lá, tá? Mas eu tive um dia de poeira. Mas por quê? Porque nesse dia coincidiu de ter a presença de grandes caminhões, e muitos, sabe? E realmente a poeira compromete bastante. A ponto assim de você estar pedalando, vem um caminhão, passa por você, assim que ele passa, o caminhão some, a estrada some, é você no meio da poeira, né? No caso eu fiz a Estrada Real ainda nessa pandemia da Covid, então eu tinha máscara comigo, então a máscara me ajudou muito nesse trecho, muito. Então fica até uma recomendação para trechos de poeira, em que se você puder ter uma máscara, realmente ajuda, porque fica difícil de respirar, hein? E comprometedor, porque a quantidade de poeira é muito grande. O difícil é você, pelo menos para mim, tá? Usar a máscara com poeira em subida. Aí ficava bem difícil, bem difícil. Eu não conseguia controlar minha respiração por causa da máscara, né?
mas tirar também ficava difícil por causa da quantidade de poeira. Muitas das vezes eu parava, esperava a poeira descer para continuar pedalando, né? Mas isso aconteceu basicamente num dia, tá? Não que em outros dias também não aconteça, mas porque eu não tive grandes fluxos de veículos em outros trechos que também tinha poeira. Então não tive grandes problemas, só tive em um trecho. Mas são vários trechos que você pode ter, tá? Esse tipo de problema. Em alguns até tem, né? As mineradoras, como a poeira realmente é grande, inclusive para quem trabalha lá, então em alguns momentos eles passam um caminhão-pipa molhando a pista, né? Para quê? Exatamente para que essa poeira não suba tanto. Passei por vários trechos assim também, realmente ajuda bastante. Só tem que ter cuidado também pela quantidade de água com aquele pó, né? Realmente pode ficar uma coisa meio escorregadia. Então cuidado no controle da bike nesse momento. O caminho em si, ele tem vários... você passa muito tempo sozinho, sabe? No caminho da Estrada Real. Eu já viajo há muito tempo. Essa foi uma das viagens que eu mais fiquei sozinho dias seguidos, sabe? Sozinho no sentido assim, passavam poucos veículos por mim, né? Poucas pessoas. E muitos lugares que não tinha... eram sítios, fazendas, então coisas grandes, sabe? Em que não tinha, você não via perto uma casa, uma entrada. Às vezes você via a entrada da fazenda, do sítio, mas você nem via a casa. Então assim, na época em que eu fiz, eu me senti bem sozinho mesmo. Não me incomodava, porque os trechos entre um vilarejo, uma cidade e outra, eram curtos, né? Dava para você pedalar, mas nesse trecho você ficava bem sozinho. O único trecho que me chamou bem a atenção foi o de Carrancas a Cruzilha. Esse trecho tem aproximadamente em torno aí de 60 quilômetros, e aí ele não tem nada, né? Você vai ter, eu acho que uma biroscazinha, uma merceariazinha no meio do caminho, pelo que eu me lembro, que tinha os caminhões parados, mas o resto não tem nada, realmente. A nível de apoio, de você parar realmente para você dormir, também é difícil, né? Então, na hora de passar e escolher o trecho que vai pedalar nesse dia, é importante prestar atenção nisso, né? Eu fiz exatamente esse trecho, tá? Eu fiz Carranca Cruzilha, saí de Carrancas e dormi em Cruzilha, né? E foi um trecho também de bastante poeira, tá? E muita ondulação na pista, isso também não esqueço. Então, muito cuidado só nesse trecho na hora de avaliar, tá? Então eu já fui preparado e sabia que ia passar um bom trecho ali. Quer dizer, a próxima cidade seria realmente Cruzilha, não tinha nada no meio. Tem uma grande fazenda, né? Que está sendo reformada, mas que não está funcionando. Dizem que mais para frente ela pode funcionar como ponto de apoio de hospedagem. Mas no momento em que eu passei, não. Eu passei por ela estava sendo reformada, mas fechada. Esse assunto agora eu acho que eu abordei em 1 ou 2 vídeos da viagem. Eu me senti em alguns momentos, em vários momentos, muito perdido no caminho da Estrada Real. Por falta de orientação dos marcos. Tinha marco que sumia, né? Tinha trechos longos que sumia o marco. Isso deixa a gente bem seguro, né? Pô, errei o caminho, vou ter que voltar, onde é que é o caminho? Então isso aconteceu várias vezes, né? E o mesmo caminho agora, eles desenvolveram o outro, o CRER, né? Que é o caminho religioso da Estrada Real, que é um totem menor do que aquele grandão da Estrada Real. Eles dizem que pode seguir qualquer um dos dois, né? Teve um trecho lá que o totem grande, o marco grande estava indicando uma direção e o do CRER outra, né? E isso complica na hora de decidir, né? Então, eu tive que me solucionar com isso. Geralmente, quando tinha a possibilidade de ter contato com alguém, né? Que era bem raro, como eu falei, que eu ficava muito sozinho, sem a presença de outras pessoas, de carros ou pessoas. Então ficava difícil você consultar pessoas se o caminho estava certo, se o caminho é aquele ou esse, né? Pela falta do marco. Então, eu criei algumas coisas assim para solucionar esse problema, né? Isso não é nenhuma dica, tá bom? Eu simplesmente tentei solucionar o problema. Deu certo, mas não é uma dica para seguir.
Em algumas vezes acontecia, né? Um caminho à direita, outro à esquerda, e sem sinalização para que lado que eu vou, né? Eu simplesmente fazia a escolha de olhar para o chão e ver onde tinha mais passagem de pneu, né? A pista mais usada, e eu seguia esse caminho. E mais na frente, quando eu passava por alguém ou algum ponto em que eu pudesse fazer uma consulta, eu confirmava se estava no caminho certo. Graças a Deus eu sempre tive a opção, fiz a opção certa do caminho, mesmo sem a orientação. Eu acho muito tempo, nessa data em que eu fiz, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, eles podem ter corrigido já isso, que é um erro grave. Eles passam muito tempo sem fazer manutenção do caminho, né? Consertando o marco, né? Orientando, limpando, às vezes o marco fica escondido, então tem obra, tiram o marco, então o mato cresce, cobre o marco. Então isso tudo teria que ser feito, né? Reposição ou limpeza do caminho, para facilitar você, né? E eu descobri, na época que eu liguei para lá, que há 4 anos ele não faz uma manutenção, uma atualização, né? É muito tempo, gente, tem que fazer mais frequentemente, até para você estimular as pessoas a irem mais, né? E se sentirem seguras, né? Eu me senti em muito tempo inseguro se estava ou não no caminho certo. Eu acho que o caminho não merece isso, você ter a preocupação de adivinhar ou estar atento muito tempo para saber se está no caminho certo. Então, eu acho que senti uma dificuldade. Além das planilhas estarem extremamente desatualizadas, sabe? Tem trechos lá, planilha, que indicam estrada de terra, né? E não é trecho curto não, sabe? Existem trechos longos que eles indicam como terra e já está asfaltado. Já foi asfaltado, né? Então, se você está seguindo a planilha e lá indica terra e você está no asfalto, isso é mais uma indicação que assim, caramba, errei o caminho, aqui era para ser terra, né? Então no caminho eu conversava, mas aqui, não, aqui já foi asfaltado desde fez muito tempo, sabe? Afinal, 4 anos, se eu não me engano, eu passei por um caminho que já estava asfaltado há 2 anos. 2 anos. Né? Como ele tem 4 anos sem atualização, olha só. Então isso é muito ruim, né? Já que a planilha é feita para isso, né? Para te orientar e te dar segurança. E o caso ela não faz. Como eu falei, né, a minha escolha de fazer o caminho da Estrada Real era não fazer trilha, certo? Então, como eu falei, né, eu fazia a opção da estrada de terra, onde passava o carro, né, para fugir da trilha, ou o caminho do asfalto, né? Existem vários trechos que você pode fazer a escolha do asfalto, né? É claro, o asfalto é mais movimentado. E a grande maioria dessas escolhas de asfalto, galera, tem que ter muito cuidado, tá? Porque são asfaltos que eu chamo de pistas extremamente técnicas, ou seja, não é só sair pedalando não, né? São pistas geralmente sem acostamento, estreitas, com muita curva e com uma quantidade grande de veículos grandes, né? Caminhões. Já que em grandes trechos da Estrada Real você passa por trechos de mineração, né? E aí tem que ter cuidado, né? Então não é uma pista para qualquer um pedalar. É melhor realmente fazer a escolha da parte de terra ou até a trilha, né? Eu não peguei nenhuma trilha, tá? Usei esses caminhos, né? Alguns eu já conhecia, já tinha passado e reconheço que são realmente técnicos, tem que saber passar, né? E o saber passar, assim, nossa, inúmeras vezes eu tive que sair da pista, né? Porque não cabia eu, né? Devido aos caminhões e os carros que estavam presentes. Isso tem que ficar bem atento, né? Porque você tem que sair na hora certa, não é aquele negócio de sair, né? Você tem que saber sair na hora certa. Então, assim, não é uma coisa para qualquer um os trechos de asfalto. Perfeito? Só atento nisso, na hora que de repente você... teve asfalto que eu escolhi porque, assim, a minha bunda já estava reclamando de tanta trepidação, sabe? Ela já estava ficando dolorida. E teve alguns trechos que eu fiz a escolha do asfalto por isso, né? Para dar um descanso para o meu corpo, porque realmente é normal, né? A estrada de terra ela vai trepidar mais mesmo, né? E isso acontece, né? Só que é muito frequente, né? Ou seja, basicamente o caminho todo. Então eu fiz algumas escolhas nesse sentido, tá certo? Por causa do incômodo na minha bunda, beleza? É um caminho que te testa em todos os sentidos, tá bom?
físico, mental, psicológico, mexe muito. Então a pessoa tem que estar preparada, né? Se for fazer sozinha, principalmente. Acompanhado também, né? Porque se você ficar abalado psicologicamente acompanhado, você vai interferir na viagem do outro também. Então é bom estar bem preparado, fisicamente e mentalmente. Perfeito? Porque o caminho mexe com você, devido ao esforço, ao desgaste, né? Às vezes um cálculo que você fez errado, achava que ia fazer aquela quilometragem, aquilo que eu falei, né? Altimetria muito grande, numa quilometragem também grande. Isso compromete, isso mexe muito com o teu corpo, né? Então é importante você também dar uma atenção nesse ponto. Muito cuidado com animais na pista, tá? Eu pessoalmente tenho muito medo quando encontro boi, vaca na pista, né? Tem os cachorros também que dá aquelas carreirinhas, né? Mas os cachorros a gente está mais acostumado da cidade, né? Você sabe ali como funciona, então. Mas o boi não, né? O boi na pista é preocupante, né? Eu tenho um conhecido que tem um pouco mais contato com esse tipo de animais, ele mesmo falou para mim, Valmir, o boi se partir para cima, nada segura ele não. Nem cerca, tá? Se o boi estiver atrás da cerca e ele se desmaiar de passar por cima, ele vai ignorar a cerca e vai embora. Passa por cima de tudo, né? Então é muito preocupante isso. Como o trecho é longo, passando pelo estado de terra, onde tem fazendas, sítios, né? Que são mais comuns esse tipo de animais. Eu encontrei vários, né? Só um que me deu problema, um grupo, né? Os outros que eu passei estavam no canto da pista comendo, né? Passei, como a maioria das vezes quando ando em estrada de terra acontece, né? Eles estão no canto, passo, eles levantam a cabeça, dão uma olhada e ficam por ali mesmo. Agora eu passei por um grupo, tem na filmagem lá que eu estou atrás de uma cerca, eu entrei numa porteira, né? Para me proteger. Que eles estavam ocupando a pista toda, era um grupo, né? E esse meu amigo já falou, né? Ele me deu a dica, ó, o boi, se ele encarar você, levantar a orelha para frente assim, irmão, se protege. Se protege que ele tem a tendência de partir para cima de você. E um desses grupos estava com essa postura, né? Eu tentei tocar ele pro canto e ele ficava tipo querendo vir para cima de mim, sabe? O restante obedecia, mas esse não, né? Aí eu fiquei bem receoso. Aí eu entrei numa porteira, fiquei dentro, né? Como eu falei, claro que não estava muito seguro, porque se ele cismar, ele vai passar por cima de tudo, né? E eles acabaram tomando um sentido contrário ao meu, né? É claro que ali eu tive que ficar esperando acho que uns 10 minutos para resolver isso. Eu tenho medo, tá? Você vê aí vários vídeos na internet aí, você vê animais partindo para cima de ciclistas. E eu acho que tem que ter muito cuidado, tá? Porque a lesão pode ser grave, né? Eu não gosto e não tenho muita intimidade com isso não, tá? Então só fica a dica aí para que prestem atenção nisso, tá bom? No percurso aí, a dificuldade mecânica que vamos dizer assim, mais grave que tive foi a quebra de um raio. Grave assim, né, que possa chamar a atenção, porque ela não me incomodou muito, porque dava tempo de continuar, né? O raio quebrado não interfere no giro da minha bicicleta. Meu freio é disco, é embaixo, então não interfere muito. Interfere quando o freio é V-brake, né? Que realmente a roda desalinha um pouco e o freio fica pegando. No disco já não interfere tanto. Então eu tive a quebra de um raio, eu não levo raio sobressalente, né? Porque assim, um problema mais sério, eu vou ter uma próxima cidade, nem que seja de carona, e resolvo o problema. Essa é a minha postura em relação a certos problemas mecânicos graves, tá bom? Então eu quebrei no alto da Serra de Carrancas, exatamente. Assim que eu terminei de subir a serra, quando eu comecei a descer, ele arrebentou, né? E no final da descida já era Carrancas. Então fez como eu sempre faço. Continuei pedalando, cheguei na cidade, lá eu providenciei a troca, tá? É mais ou menos assim que funciona comigo, né? É a forma que eu escolhi de resolver certos tipos de problema, né? Assim, não levo tudo que possa... Levo algumas coisas de manutenção básica, tá? Mas outras coisas não. Se for grave, eu vou me deslocar a uma cidade e vou consertar. Um trecho longo como esse, da Estrada Real, né? Eu classifico o Diamantina Ouro Preto também por causa da exigência física que você tem, né? É um trecho menor, né? A nível de
quilometragem, mas ele é muito cruel. Então, os outros trechos são maiores e assim, a arte de recuperação é fundamental a gente aprender, né? Não existe uma regra básica, você tem que descobrir como é que seu corpo funciona, de você fazer um esforço num dia, como é que você se recupera para outro dia, né? Então uma dica básica aí que você tem que ficar atento, né? Que são esses 3 conjuntos aqui, ó. Você tem que dar ênfase, né? Numa boa alimentação, hidratação e descanso. Então essas 3 coisinhas você tem que ver como é que vai funcionar, né? O que você tem que fazer, né? Qual o tipo de alimentação, hidratação e qual a quantidade de descanso que você precisa para o dia seguinte você estar ali razoavelmente bem para dar continuidade. Então eu chamo isso de uma arte, né? A arte de recuperar o corpo de um dia para o outro, né? Eu estou aprendendo isso até hoje, né? Então é claro que nossos corpos vão mudando, né? Conforme a idade vai avançando e você vai reformulando algumas coisas. Eu consegui fazer bem isso nessa viagem, né? Afinal, eu consegui pedalar 14 dias seguidos. Acho que no 14º ou 15º foi que eu tirei de descanso. Tirei um dia de descanso. Fiquei parado. Foi exatamente em Cruzilha, né, que eu fiquei descansando um dia. E depois dei continuidade até o final. Né, então não existe uma regra fechada para isso não, tá? Você tem que descobrir como é que seu corpo funciona e como é que você pode fazer para que se ele recupere o mais rápido possível, o melhor possível para o dia seguinte. Então a estrada real, ela tem uma infinidade de possibilidades para você, sabe? Você pode fazer infinitas escolhas de como fazer esse caminho, né? Você quer fazer um caminho só contemplando a natureza? Caraca, vai ter de monte. Só cachoeira? Nossa, de monte. Só construções históricas? De monte. Só igreja? Nossa. Só pessoas? Então isso são tudo escolhas que você pode fazer, né? Eu quero fazer esse caminho com foco nisso. Então uma escolha sua, a viagem é sua, você faz dela da melhor forma possível, que lhe agrade, né? Curtir o meio, você vive muito no interior, muito em contato com a natureza, mas essas escolhas são suas, você que escolhe, né? Realmente aproveitar isso tudo ao mesmo tempo é até difícil, porque a quantidade de coisa que tem nesse caminho, nossa, é muito grande, muito grande. Nós temos a felicidade de ter um país maravilhoso, né? Maravilhoso. É claro que poucas pessoas, não tão poucas, né? Mas existe um grande número de pessoas que não têm o prazer, a oportunidade de desfrutar. Isso pelo menos que eu desfrutei, tá? Não necessariamente precisa ser de bike, como eu já falei com os amigos meus. Você pode pegar um carro, né? Como eu vi muita gente, né? Vi muita gente de carro fazendo a estrada real. Casal, sabe? E sente a mesma coisa. Eu parei para conversar com alguns deles, né? E a sensação em que eles tinham era bem parecida com a minha. O discurso deles, sabe? Era bem diferente. Que era se afastar da cidade grande e ter aquele contato íntimo com a natureza. Então é bem legal isso, bem legal. Então não precisa ser de bike, ok? Você pode fazer aí com carro. Vamos dizer assim, de uma certa forma mais confortável. Não que eu seja desconfortável com a minha bike. Mas assim, é uma oportunidade que amplia, né, para qualquer um a possibilidade de desenvolver esse caminho. Lembrando também que o caminho, a estrada real, ele foi criado, né? É sempre bom lembrar que assim, com muito sofrimento, né? Aquele caminho foi feito com muito sofrimento de pessoas, né? Pessoas sendo castigadas, cobradas, trabalho forçado. Você vê muita coisa bonita, mas é sempre bom a gente relembrar que houve muito sofrimento naquele caminho ali. Muito sofrimento. Não fica difícil você sentir um pouquinho isso, a forma de você passar por ele, né? O ciclista ele pode sentir isso, porque para você ver, como eu já falei, tem trecho hiper difícil, você sofre para passar por ele. Você sente no seu corpo. Então, imagine naquela época lá atrás, né? Com toda a dificuldade, o caminho já tem uma dificuldade, né? Além de toda a cobrança que era feita em cima de certas pessoas. Então é bom lembrar que muitas das vezes aquelas belezas que você vê na cidade foi fruto de sofrimentos de muitas pessoas. Eu consegui fazer essa reflexão pelo caminho. Eu acho que era isso que eu queria falar, galera.
né? Só para fechar assim, né? Foram 24 dias até chegar em casa, né? Foram 22 até Paraty, ponto final. Mais 2 para voltar, né? Então é um caminho muito intenso, né? Eu me senti assim, muitas emoções em pouco tempo, né? Para você filtrar aquilo, absorver aquilo tudo. Em alguns momentos eu achava que tinha passado, eu tinha feito muito mais do que eu já tinha feito, porque é muito intenso as informações que chegam em você, né? As emoções que você sente, o que você vê, o que você vive, é muito intenso. Isso ficou bem claro no caminho para mim, né? Eu tinha muitas emoções, só que eu achei curto. Se pudesse diluir um pouquinho mais o tempo, né? Eu acho que seria mais aproveitadas essas emoções todas que eu senti, né? E for fazer esse ou qualquer caminho, não se esqueça, o caminho é seu, né? A viagem é sua. Então sonde, pesquise, veja e crie a sua viagem. Essa foi a minha forma de fazer a estrada real, né? Você vai escolher a sua, ou seja, o caminho que for. Não existe um padrão. Eu não estou aqui para falar que deva ser feito assim. As dicas que eu dei só foi de segurança, de cuidados, para alertar em alguns pontos. Mas lembrando, o caminho, a viagem é sua. Faça ela do jeito que mais agradar a você. Pedalar faz bem para todos. Até a próxima, galera. Um abraço.